Shabbat Shalom, amados irmãos. Queridos, porção de número 9, Parashá 9, vai Yesher, e enviou. Está em Bereshit, Gênesis, capítulo 37, verso 1 ao capítulo 40, verso 23. Referência, Haftará nos profetas, Amós, capítulo 2 até o capítulo 6. Referência na Brit Hadashah, em Atos, capítulo 7, versos 9 a 16, e temos um salmo complementar de número 12. Iniciemos a leitura, então, da porção de hoje. Uma porção muito conhecida, estudada aí ao longo dos anos, vários vídeos, vários ensinos, abordando um ponto específico ou outro, já no nosso canal no YouTube. Depois os irmãos passem por lá para aprofundarem sobre o conhecimento dessa porção. É uma porção que fala de Yosef, de José. Começando no capítulo 37, habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Jacó aqui está de regresso de onde ele estava, e aqui, logo no verso 2, começa essa história de Jacó e falando exatamente de José, ou de Yosef. Então, a ênfase da porção, a ênfase do ensino é Yosef. Qual foi o motivo pelo qual Yosef ficou aqui em evidência? Nós já temos logo no capítulo 37 que os seus irmãos, após alguns comportamentos de Yosef, no sentido de levar ou praticar Lashon Hará, isso é unânime entre os estudiosos da Torá, falam que Yosef aqui, de algum modo, ele praticou Lashon Hará, conquanto todos também são unânimes em dizer que esse Lashon Hará era fruto de um exacerbado zelo de Yosef pelas coisas do Eterno. Então ele era tão zeloso que ele não se permitia conviver no meio de erros. E aí, obviamente, isso traz alguns problemas. Porque ao apontar os erros dos irmãos e levar para o pai, e sendo um pai aqui que já tinha predileção por ele, isso veio a causar alguns problemas familiares. E dentre eles, sem dúvida alguma, o pior deles, que é o ciúme. Provocou o ciúme nos irmãos. E em decorrência dessa provocação de ciúmes, nós já falamos isso aqui outras vezes, que os pais têm que tomar muito cuidado, quem tem mais de um filho, para não ter predileção, tratá-los com igualdade e de acordo com as suas particularidades. Sabemos que cada ser humano ele é particular em si mesmo, e nós devemos rogar sabedoria do alto para tratá-los com dignidade, com respeito, mas sem predileção. Nunca fazer um comentário na frente do filho, um comentário depreciativo, sobretudo quando tem outro filho perto. Claro que nós não devemos fazer isso em nenhuma hipótese, mas muitas vezes os pais acabam por fazer isso, e isso causa sentimentos ruins. Começa com ciúme vai para a inveja vai para o ódio vai para um crime muito mais grave, um pecado muito mais grave. Nós temos lá no começo de todas as coisas, o que o ciúme inicialmente, a inveja, resultou o quê? No primeiro homicídio da terra, um irmão matando o outro. E aqui a porção ela se desenvolve exatamente nesse sentido. Os irmãos, após a conduta de Yosef, sobretudo contando um sonho profético para eles, nós sabemos a repercussão desse sonho. Era um sonho profético, apontando aqui para o que viria, um tempo de escassez, onde Yosef estava sendo escolhido por Adonai para suprir as necessidades do nosso povo. Então, um sonho que deveria ter sido interpretado da forma positiva, ele acabou tomando um cunho negativo, porque exatamente colocou uma pessoa em evidência em detrimento, em prejuízo dos demais. Então, sonhos proféticos nunca, aqui nós temos uma primeira lição, os sonhos proféticos, eles nunca são para evidenciar ninguém, eles são para cumprimento da vontade do Eterno. Então,
todo sonho que nos vem, ela não vem para colocar alguém acima e outra pessoa abaixo, nada disso. Vem para nos ensinar aquilo que o Eterno quer fazer, e que a vontade do Eterno ela é soberana e ela deve ser respeitada, cujos personagens desses sonhos nada mais são do que instrumentos de Adonai para cumprimento de toda a sua vontade. Então, nós, povo de Adonai, nós temos que ter isso sempre em mente. Nós somos instrumentos, né? Ninguém está em evidência, ninguém. Toda ordem ou toda função dentro de um corpo existe tão somente para ordenar, colocar ordem, para que as coisas estejam numa hierarquia de acordo com a vontade de Adonai. Agora, não tem ninguém melhor do que ninguém, ninguém fica em evidência, simplesmente somos todos instrumentos de Adonai para o cumprimento da sua vontade, e isso fica muito claro desta porção. E aí, diante desse sonho manifestado e a forma negativa de interpretação dele, acabou gerando ciúme entre os irmãos que planejaram matar Yosef. Inicialmente o plano era matá-lo, ou seja, vejam bem o perigo, de um sentimento, o que um sentimento é capaz de fazer. O crime o crime mais grave, um dos pecados mais graves, que é o assassinato. Infelizmente, e também obviamente pela intervenção do Eterno, o Eterno usa aqui primeiro Rubens, e depois Judá, para dissuadir os irmãos de fazer mal para Yosef. Ou seja, fizeram ali um juízo de valor e dos males o menor lancem num poço, ou dos males o menor vendam-no. Vamos tirar vantagem de tudo isso. E aí Yosef é vendido por 20 moedas de prata, 20 talentos de prata. E nós sabemos, queridos, que o que sobreveio a Yosef pós-venda, isso também nos traz lições. O que sobreveio a Yosef? Aquilo que sobrevém a qualquer pessoa que anda no temor e na obediência de Adonai. Ou seja, somente bênçãos. O tempo todo, algo que se destacou muito na leitura dessa porção. O Eterno era com ele. O Eterno era com ele. Ele tem aquele episódio lá na casa de Potifar, onde ele é veementemente assediado, e o Eterno era com ele. Pecaria eu contra o Eterno? Ele não estava ali quando a mulher o coloca numa situação de tudo ou nada, ele não se preocupou com... Ele declarou acerca da confiança que Potifar tinha nele, mas o tempo todo ele não evidenciou Potifar, ele evidenciou o Eterno. Ou seja, pecaria eu contra o Eterno, contra o meu Elohim, contra o meu Deus? E isso é típico de alguém que sabe a sua identidade. E é isso, queridos, que nós precisamos de resgatar. Nós temos uma identidade no reino de Adonai. Nós não somos qualquer um nesse ponto. Ontem eu falava para minha esposa que eu estava ouvindo um estudo, e aí um grande líder religioso lá em Londres, os seus alunos, os seus talmidim, falaram com ele assim: a rainha nos convidou para fazer parte da guarda real. E aí todo mundo muito feliz, porque afinal de contas havia ali uma possibilidade de fazer parte da guarda real, lá na Inglaterra. E aí esse líder vira para ele e fala assim: não rebaixem, não se rebaixem, não rebaixem o seu posto. Vocês são atalaias de Adonai. Vocês são guardas do exército de Adonai. Não se rebaixem. Ou seja, pessoas que sabem da sua identidade. Pessoas que sabem a que veio. Pessoas que efetivamente têm uma aliança com o Eterno. E é essa posição, queridos,
que nós precisamos firmar o tempo todo. Nós temos que ir passando pelos lugares, fincando estaca, né? Marcando a nossa identidade. Eu sou servo de Adonai, eu sou filho de Adonai. Eu não vou me encurvar a ninguém, sobretudo quando se trata de desrespeitar ou de infringir os mandamentos de Adonai. Esses mandamentos são preciosos demais. Eles não podem ser deliberadamente transgredidos. A nossa natureza, nós já temos isso contra nós, a nossa natureza ela nos inclina a transgredir. O que nós chamamos aí de Yetzirah, inclinação para o mal. O tempo todo nós estamos propensos a transgredir. Agora, na nossa luta interna, aquela que Shaul se refere lá em Romanos 7, início do capítulo 8, né, ele fala o seguinte, que quando o nosso espiritual ele está em evidência, nós conseguimos vencer a nossa inclinação para o mal. E nós vimos e percebemos claramente isso na vida de José. Nada obstante, ele não ter feito nada, porque ele honrou Adonai, ele foi lançado no calabouço. E porque ele estava com Adonai, Adonai estava com ele. Porque ele colocou Adonai acima de todas as coisas, Adonai o honrou. E onde ele pisava, onde ele ia, onde ele colocava a mão, tudo prosperava. Ele prosperou numa cadeia. A palavra diz que ele achou graça aos olhos do carcereiro. E tudo estava sob a sua autoridade. E aí, na sequência, nós temos aqui um intervalo da história de José, apontando o episódio de Judá e Tamar. Nós falamos disso especificamente no ano passado, está no nosso canal no YouTube, né? Então, o episódio Judá e Tamar já teve um estudo apropriado e separado. E retoma o capítulo 39 aqui, evidenciando de novo, né, retomando agora a vida de José, onde no capítulo 40, José que vai para a prisão, e ali, conforme já falei, achando graça aos olhos de todos, né, ele interpreta os sonhos do copeiro-chefe e do padeiro-chefe. E aí, nós já sabemos também o resultado da interpretação desses sonhos. Aqui, ele evidencia um dom que o Eterno havia dado a ele de interpretação. Aqui sim, nós temos uma interpretação agora mais madura, mais consentânea com o papel que ele desempenhava, no sentido de ser um instrumento do Eterno. Né? São duas situações que se apresentam nesses sonhos e que ele consegue clarificar exatamente porque ele glorificou o nome do Eterno. Queridos, mas essa, em suma, é a nossa porção de hoje. O que eu quero evidenciar? Eu quero evidenciar o sentimento. Esse sentimento que ele é tão nocivo e que nós, sobretudo hoje, como corpo de Yeshua, nós devemos cuidar, que é o sentimento do ciúme. O sentimento do ciúme. Em Provérbio 14:30 fala assim: o coração calmo é vida para o corpo, mas o ciúme é podridão para os ossos. Provérbio 27:4: o furor é cruel e a ira é como uma enxurrada, mas quem pode resistir ao ciúme? Queridos, muitas coisas são objetivas, muitas condutas elas são objetivas. A questão do ciúme é algo muito subjetivo, ou seja, o sentimento que brota no coração de alguém e que, dependendo da forma como tratamos esse sentimento, isso pode desencadear ruínas, né, para aquela pessoa
Então, ciúme evolui para inveja, evolui para raiva, para o ódio, e aí se consuma em algo muito pior. Nós devemos cuidar para isso. Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 3, fala assim: vocês ainda são carnais. Quando nós nos apresentamos como carnais, aquilo que eu falei, nós temos que evidenciar o espiritual, a nossa vida com Adonai, deixando de lado esses sentimentos que evidenciam muito a nossa carnalidade. Então, Shaul está aqui apontando, ainda sois carnais. Por quê? Tendo em conta que há ciúmes e conflitos entre vocês. Então, quando nós evidenciamos condutas humanas ao ponto de gerar ciúmes e conflitos, nós estamos aflorando ainda mais a nossa carnalidade. Ou seja, essa porção, daquilo que o Eterno tocou no meu coração, é para que fosse dito, nesse corpo, nessa parcela do corpo, para cuidarmos dessa questão do ciúme, desse sentimento tão nefasto, para que isso não venha a nos arruinar. Primeiro a própria pessoa e, obviamente, o reflexo que isso traz dentro do corpo. Abra, por favor, em Gálatas 5. Gálatas 5, versos. Gálatas 5, versos. A partir do verso 16. Gente, vejam a riqueza da explanação dentro de um contexto espiritual. A explanação de Paulo aqui ela é maravilhosa. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é andar no Espírito? Aquele que integra a família do Eterno, ele recebe poder de Adonai, do próprio Eterno, para andar no Espírito, ou andar em Espírito. Ele recebe o Ruach HaKodesh, descrito lá em Ezequiel 36, 26. Eu vos darei um coração novo, porei o meu Espírito dentro de vós, para que obedeçais os meus estatutos, juízos e ordenanças e mandamentos. Essa é a função do Ruach. Então, andar no Espírito é andar em obediência, em dependência de Adonai. Isso é andar em Espírito. Toda vez que transgredimos ou que agimos na nossa independência, nós não estamos andando no Espírito. Antes, ao contrário, estamos satisfazendo a concupiscência da nossa carne. E aí, Shaul explica que, por quê? Porque uma milita contra a outra natureza. Ou seja, estão em luta constante. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Tem gente que acha que são amiguinhos. Não, são opostos. Há aqui uma luta ferrenha para que nós nos afastemos das bênçãos. Conforme eu já disse, o Eterno coloca diante de nós as bênçãos e determina, escolha as bênçãos. Coloca diante de nós a vida e determina, escolha uma vida. Só que ao lado de bênçãos tem maldições, e ao lado da vida tem a morte. E o Eterno amorosamente nos instrui: escolham a bênção, escolham a vida. Agora, por que muitas vezes vamos para o lado contrário? Exatamente por isso aqui, porque nós deixamos
nessa luta entre a carne e o espírito, a nossa carne é muito mais alimentada. E, aliás, essa é uma tônica muito frequente nos meios teológicos, onde se diz que na luta entre o espírito e a carne, vencerá aquele que for melhor alimentado. Então, se nós não estamos espiritualmente preparados, certamente a carne vencerá. Agora, não há como a carne vencer se nós estivermos prontos espiritualmente, ou atentos espiritualmente. Esse era o contexto da vida de Yosef, sobretudo pós-venda, como já disse. E nós sabemos, vou falar disso daqui a pouco, a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Adonai, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é todas as coisas cooperam para o bem. E não é todas as coisas cooperam para o bem de todos. E não é também apenas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então há uma partícula adicional aqui. Como nos chamar? Não é se obedeceres, é se diligentemente obedeceres. Isso é qualificativo. Isso é uma indicação de qualidade. E nós não podemos, queridos, cair na mediocridade. Não podemos ser filhos meia boca. Não podemos seguir um padrão mundano de média. Entre 1 e 10, média 5, passei. É mais ou menos assim. Não, no reino não é assim. Nós temos que nos aproximar o máximo possível da excelência. Sabedores que não é fácil, não se iludam. Olha aqui que eu acabei de ler. Instruções preciosas do Rabino Shaul. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Por que eles são opostos? Olha aí. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gente, isso tem que mexer conosco de algum modo. Eu leio um texto desse e falo assim, mas espera aí, existe aqui então uma luta interna entre carne e espírito, sabendo que são opostos. Agora, essa oposição é para quê? Para que nós não façamos aquilo que seja do nosso querer. Ou seja, nós queremos agradar a Adonai. A nossa carne vai fazer de tudo para que nós não agrademos a Adonai. A nossa carne vai nos inclinar para a transgressão dos mandamentos o tempo todo. O tempo todo. E aí, voltando aqui para o episódio de José, nós homens, principalmente. Imaginem a cena. Jovem, 17 anos, 17, 18 anos, muito jovem, com os hormônios à flor da pele, só hormônio, dentro de um palácio com uma mulher sedutora, uma mulher que estava ali assediando dia após dia, ao ponto de criar uma situação de ficarem a sós. Ou seja, esse é o momento. Coloquemos-nos nós homens no lugar de Yosef. Quão tementes ou quão fiéis seríamos para com o nosso Elohim, ao ponto de deixar as roupas e sair correndo. Pecaria eu contra o meu Deus? Aqui, queridos, nós percebemos claramente o que estava em evidência. Nada obstante, essa idade e cheia de hormônios, o temor a Adonai, aquilo que o pai havia inculcado na mente deles, de Yosef e de todos os outros,
No caso aqui de Yosef especificamente, aquilo que foi inculcado na mente de Yosef começa a gerar frutos. Porque pecaria eu contra o Eterno? Ou seja, ele assimilou bem o ensino. E aí mais uma lição para nós, sobretudo para nós pais. O que estamos inculcando na mente dos nossos filhos? Ô, gente, é muito sério isso. Isso é muito sério. Eu tenho hora que eu fico meio desesperado, de compaixão. Eu olho para algumas crianças, né, e eu tenho muita compaixão, porque não estão sendo potencializadas no que toca a palavra do Eterno. Ainda estão sendo vencidas pela carne. E não se iludam. O Maxwell está me olhando assim, ele deve estar pensando assim, mas meu filho vai fazer 2 aninhos, não é? Está na hora, meu irmão. Está na hora. Então, assim, é o tempo todo, desde a concepção. Né? Já o Shema está valendo. Né? Orar ali mesmo no ventre, orar, rogando a bênção do Eterno sobre aquela criança, né? Para que ela nasça e cresça exatamente dentro da obediência de Adonai, amando a Adonai acima de todas as coisas, não compactuando com o comportamento do mundo, não entrando na padronização do mundo, antes ao contrário, nos separando dele. Enquanto o mundo ele nos apresenta a evidência da carne, nós sabemos que para servirmos a Adonai, nós temos que manifestar os frutos do Espírito. E são esses frutos aqui, que nada obstante o comportamento dos irmãos, aquele sentimento ruim de inveja, né, conforme a palavra diz, um sentimento que ninguém pode com ele. Por quê? Porque ele está arraigado no coração e só o Eterno sonda corações. Nós não temos como afirmar ou negar se tem alguém com ciúmes ou inveja ou qualquer outro sentimento ruim acerca de nós. Não temos como fazer isso. Agora, o Eterno, que sonda corações, ele sim sabe exatamente quem age dessa forma. Agora, a boa notícia é que nós temos que cuidar para que isso não nos perturbe e não nos afete. Por quê? Porque nós somos instrumentos do Eterno. Estamos aqui para fazer a vontade dele, cada um no seu papel. E aí tem um verso que eu gosto muito que fala que grande fonte de lucro é servir ao Eterno com contentamento. Ou seja, se temos um lugar no reino, fiquemos alegres, felizes, né, sem nenhum tipo de sentimento faccioso. Muito pelo contrário, que nós possamos ser cooperadores naquilo que o Eterno nos chamou. E mais uma vez, irmãos, cada um de nós tem pelo menos um talento para compartilhar, pelo menos um. Não escondamos esse talento, porque nós sabemos que quem deu, ele é rigoroso na cobrança. E Yeshua deixa isso muito claro aqui, né? Eu sabia que o senhor era um homem rigoroso, né, que o senhor cobraria e tal, aí eu escondi o meu talento. Então, esse talento que você não quer administrar, que você não soube, que você foi negligente, ele vai ser arrancado de você e vai dar para aquele outro que cuidou para administrar. E aí nós percebemos muito isso na prática, né, gente? Pessoas que se auto-prejudicam, exatamente porque são negligentes.
não atentam para esses princípios preciosos no sentido de agir. A nossa vida com a Eterna ela é feita de ação. Nós ouvimos a palavra, interiorizamos essa palavra e imediatamente ela flui de nós por meio de ações. Não há como receber algo tão precioso e permanecermos da mesma forma, inertes. Não há como. Deixe-me terminar essa leitura de Gálatas 5. Então, verso 17: para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Olha aí, mas, partícula adversativa, mas, se sois guiados pelo Rua, não estáis sob a lei. Alguma tradução aí diferente disso aqui? Só para eu fazer uma pontuação? Que faz sistema. Olha aí. Olha o que é uma tradução tendenciosa. Outra tradução aí. Além disso, se vocês estão sendo conduzidos por Espírito, não estão debaixo da lei. Não o quê? Não estão debaixo da lei. Então, na verdade, queridos, essa expressão aqui, ela tem a ver com a condenação da lei. Porque a lei no capítulo 7 de Romanos, Paulo fala que a lei ela é santa, justa e boa. E o estudo de Gálatas, gente, eu explico isso também no estudo completo que nós temos lá no canal. Gálatas só tem um objetivo aqui em Gálatas. O assunto é salvação, e se para ser salvo tem que guardar a lei e ser circuncidado. Essa é a tônica de Gálatas. Quem olha para Gálatas tem que saber que o concílio de Atos 15, aquele que Paulo vai até Jerusalém para encontrar com os demais apóstolos e discutir a questão, onde ali a partir do verso 18, 19 e 20 do capítulo 15, eles estabelecem os princípios mais caros para aqueles que estivessem chegando ou quisessem fazer aí, ou passar pelo processo da techuvá. Então, o assunto era: é necessária a circuncisão como condição de salvação? E a resposta é enfática: não. O assunto não era se era necessário ou não, porque Paulo, rabino, criado, educado, instruído aos pés de Gamaliel, jamais poderia falar algo contra a Torá. E nós sabemos que a circuncisão é uma aliança perpétua que o Eterno fez por meio de Abraão. Então é impossível falar contra. E aí tem uma questão de contexto. Qual é o contexto do livro de Gálatas? É necessária a circuncisão para a salvação? Para entrar no reino? Não. E aí surge o resultado dessa discussão. Eu preciso de guardar toda a lei para eu fazer parte da família? Aqui, queridos, abra um parênteses e volta um pouquinho em Atos 15. Só para deixar isso bem claro. Atos 15. Em Atos 15, no verso 5, fala assim: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo:
É necessário, gente, prestem atenção nisso aqui. Isso aqui é a chave do entendimento do livro de Gálatas. E a palavra do Eterno, ela é interpretada de forma sistemática. E o que é mais importante na sistematização? Existe um eixo rígido, o que nós chamamos no mundo secular de cláusulas pétreas, petrificadas, imodificáveis. Então, qual que é o eixo imodificável? É a Torá. Esse é o eixo imodificável. A Torá é a instrução dada pelo próprio Eterno que ninguém modifica. Ninguém tem autoridade para modificar. Então, partimos daí. E aqui, vejam agora, Atos 15, verso 5. É necessário, insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, ou seja, eram ortodoxos da seita dos fariseus, saduceus e fariseus, os mais estudiosos da Torá, os experts, os doutores da lei, que Yeshua também combate muito ali. Agora, combate por quê? Porque ficam sempre na exterioridade da lei. Então, são essas pessoas que se insurgir, gente, é ir contra. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, ou seja, eles creram que Yeshua é o Mashiach de Israel. Agora, eles crendo que Yeshua era o Mashiach, agora, olha o que eles fazem. Eles disseram: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moshe, ou seja, a Torá. E isso aqui, queridos, era para quem estava chegando. A pessoa estava chegando. O contexto aqui é exatamente aquilo que Paulo estava fazendo, Shaul estava fazendo no meio de gentios. E Pedro, inclusive, dá o testemunho dele em relação a Cornélio. Então, nós temos que contextualizar para que nós entendamos a mensagem. Nós não podemos pegar um texto isolado e fazer daquilo doutrina, ou lutarmos contra algo absoluto do Eterno. Nós vamos responder por isso. Então, nesse contexto, os fariseus falam assim: é necessário circuncidar e determinar que observem a lei de Moisés, ou seja, a Torá. Verso 6: então se reuniram os apóstolos, os presbíteros, para examinar a questão. Qual questão? Circuncisão e guarda da Torá. Simples. Esse é o assunto que desencadeou o primeiro concílio de Jerusalém. Olha o verso 7, para clarear ainda mais. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse. E aí Pedro dá o testemunho, daquilo que aconteceu com ele em relação a Cornélio. Ele dá o testemunho de que ele também pensava dessa forma, mas o Eterno mostrou para ele que era diferente. E aí desenvolve-se o raciocínio, e aí nós temos aqui o parecer de Tiago. E a partir do verso 12 fala assim: toda a multidão silenciou. Quando é para uma questão importante do Eterno, as pessoas silenciam para ouvir, é óbvio. Todos silenciaram. Passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Adonai fizera por meio dele entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Bom, agora aqui nós teremos uma resolução de caso. Tiago também, discípulo de Yeshua, apóstolo de Yeshua, agora ele toma a palavra e faz uma defesa fantástica. Ele diz assim: expôs Simão como Adonai primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. E aí olha o que ele faz, um cotejo, uma comparação com o que está nas Escrituras. Ele diz: isso confere
com o que está escrito na palavra dos profetas, e ele menciona a profecia. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-se das ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem a Adonai, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz Adonai, que faz todas essas coisas conhecidas desde séculos. Então aqui ele invoca a profecia e registra essa profecia. E aí ele arremata. Pelo que julgo eu, não devemos, olha para quem que ele está falando, gente. Julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios faz o quê? Vamos, gente. Se convertem a Adonai, iniciam um processo de techuvá. Então, nós não devemos, eu estou entendendo aqui que nós não devemos perturbar, é o que Tiago está declarando, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Adonai, mas escrever-lhes que se abstenham, primeira coisa, idolatria, segunda coisa, relações sexuais ilícitas, terceira coisa, da carne de animais sufocados, quarta coisa, do sangue. Bom, mas é só isso? Que decisão fantástica de Tiago. Agora olha, todo mundo para aqui, mas olha o que Tiago prossegue. Por quê? Por que inicialmente nós não devemos perturbá-los com circuncisão, com guardar toda a Torá? Vamos começar com essas coisas. Por quê? Verso 21. Porque Moisés tem. Moisés aqui, gente, isso é uma forma de dizer, né? Toda vez que a palavra se refere a Moisés, a Moshe, está se referindo à Torá. Moshe foi o instrumento por meio do qual o Eterno exteriorizou, materializou a Torá para nós, o seu povo. Então, porque Moshe tem em cada cidade, desde tempos antigos, ou seja, desde sempre, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Ou seja, vamos recomendar-lhe que eles se abstenham da idolatria, das relações ilícitas, sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque eles vão aprender todos os sábados nas sinagogas, onde a Torá está sendo ensinada. Ou seja, um ensino gradativo, um ensino coerente. Agora, isso aqui é a porta do reino. Isso aqui não, isso aqui é a porta. Primeiro, você é idólatra? Não, você vai ter que curar essa idolatria. Você está praticando relações sexuais ilícitas? Você vai ter que largar esse negócio de mão. Você ainda come carne de animais sufocados? Olha, a partir de agora você não vai comer mais. Você come sangue ou está envolvido com algum tipo de derramamento de sangue? Não, você não vai fazer isso mais. Isso aqui é elementar. Isso é elementar para alguém que está querendo se inserir na família de Adonai. E aí, meu amigo, depois que você cumprir isso aqui, você entrou, aí agora sim você vai caminhar. Você vai passo a passo, ou para passo, você vai aprendendo todos os sábados na sinagoga, porque a Torá é ensinada ali. Gradativamente você vai aprendendo e vai praticando. Então, circuncisão é necessária? É óbvio que é, mas não é para agora. Nós já falamos isso várias vezes. Abraão foi chamado aos 75 anos e circuncidado aos 99, 24 anos depois, após obter do Eterno um testemunho de aprovação. O Eterno diz assim: eu escolhi Abraão para que ele ordene a si e aos seus filhos a sua casa depois dele. Ou seja, ele apresentou frutos de que de fato ele estava servindo a Adonai. E Adonai faz aliança com ele por meio de Abraão, por meio de Isaac e agora por meio de Jacó. E aqui nós estamos tratando exatamente do descendente de Jacó,
Yosef, que compreendeu o que o pai falou, o que o avô falou e que o bisavô falou. Então a aliança feita com Abraão aqui, ela está se cumprindo, e ele estava ali dando testemunho em terra estrangeira, no meio de gentios, no meio de idólatras, de que ele servia a esse Deus, que não importasse o sentimento ruim que inicialmente ele flagrou a ida dele para ali, mas uma vez ali, ele sabia que ele tinha um papel a desempenhar, ou seja, continuar sendo fiel a Adonai. Deixe-me terminar a leitura de Gálatas 5. Vamos voltar lá. Senão vai ficar incompleto. Gálatas 5. Olha o verso. Então, queridos, quando fala aí que se sois guiados pelo Rua, pelo Espírito, não estáis sob a maldição da lei. Por quê? Porque, gente, a pergunta é muito óbvia. Quem anda de acordo com o Rua? O Espírito de Deus. O Espírito nos é dado para quê? Para obedecer. Se é para obedecer, eu estou contrariando ou eu estou agindo de acordo com a lei? É óbvio. Então, essa tradução aqui, ela é maliciosa, ela é tendenciosa. Porque não estamos sob a maldição da lei. Por quê? Porque não haverá infração. Havendo infração, o salário do pecado, o salário da transgressão é a morte. Não havendo, se nós andamos no Espírito, não haverá infração. Por consequência, não haverá morte. Simples. A maldição é a consequência da transgressão, não que a lei é maldição. Exatamente. É a lei que fala o que é o pecado. Nós, Paulo fala isso, o Rabino Shaul deixa isso muito claro. Eu não saberia o que é pecado se a lei não me dissera o que é pecado. Quantos aqui, por exemplo, chegaram aqui e não sabiam inicialmente que comer determinadas carnes era pecado? Alguns tratavam isso como impureza. Não, existe uma diferença de impureza. Impureza pode se tornar puro. Agora, o imundo, a natureza de imundo, ela não modifica, ela é imodificável. E aí o Eterno, lá em Levítico 11, Deuteronômio 14, ele é taxativo no sentido de nos alertar. E aí a infringência é pecado, não se trata de impureza. Se tem uma lei que fala assim, olha, vocês não podem comer esse tipo de não vou falar que é alimento, porque não são alimentos. Isso não é alimento. Isso aqui não deve ser comido. Por quê? Porque não é alimento. E aí ele nos dá uma lista de bichos da terra, bichos da água e bichos do ar. Ele elenca ali quais que nós podemos, aliás, quais nós não devemos comer. Todo o resto está liberado, mas aqueles ali não. E aí o que a nossa carne, diga-se, o nosso eu quer fazer? Exatamente o que o Eterno proibiu. O Eterno está falando que isso não é alimento. Ah, mas eu quero provar o que não é alimento. Para nós, por exemplo, vocês comeriam um cachorro? Não, vocês não comeriam. Mas para o chinês, isso é absolutamente normal, comer um cachorro. É absolutamente normal. Agora, se eles conhecessem a Torá, eles comeriam um cachorro? Claro que não. Claro que não, porque a Torá proíbe. Cachorro não foi feito, não é alimento. Assim como o porco não é alimento. Assim como determinadas aves não são alimento. Urubu, alguém já comeu urubu aqui? Assim como determinados peixes não são alimentos. Então, queridos, isso é para nós. A lei é que nos mostra como agir, como viver, como agradar ao Eterno. É isso que está dizendo aqui. Agora, arrematando aqui no verso 19. Ora, as obras da carne, ou seja, aquilo que nós manifestamos, se nós não estamos no Espírito, se nós não estamos ligados, diga-se, conectados no Wi-Fi de Deus, nós vamos produzir
as seguintes obras que são conhecidas. Olha aí, verso 19: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes. Olha o ciúme aqui. Olha o ciúme aqui. Iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Olha aí, olha a coisa se agravando. Bebedices, glutonarias. Gente, é muito fácil condenar o beberrão, né? O alcoólatra. Agora, o comerrão também é pecado. O famoso glutão, glutonarias. Né? Então, tem gente que não bebe, mas é viciado em comida. O alimento, ele nos é necessário. Agora, é para viver. Nós não vivemos para comer, nós comemos para viver. Então, comer além da conta, né, apresenta a conta depois. E é pecado, é o que está aqui. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos prescrevi, que não herdarão o reino de Adonai os que tais coisas praticam. E aí agora, numa inversão de obras da carne, ele nos dá o fruto das obras do Espírito. Gente, isso aqui não é fruto do Espírito de Deus. Isso é fruto nosso, porque nós temos o Espírito de Deus. Deus precisa de falar que Ele é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Deus precisa de mansidão, de domínio próprio. Gente, pelo amor de Deus. Esses frutos aqui são nossos. Esses frutos nós é que devemos produzi-los, porque nós recebemos de Adonai uma porção do Rua, do Espírito, para que nós possamos produzi-los. E olha quais são. Amor. É o famoso amor. O que significa amor dentro do conceito judaico? Um de cada vez, gente. Caminhar para o caminho da eterna. Obedecer os mandamentos de Adonai. Se me amas, guardareis os meus mandamentos. Amor se traduz em obediência às instruções do Eterno. Isso é amor, gente. Amor é quando eu vejo o meu irmão pecando e errando, eu tenho a coragem de falar com ele, olha, você está pecando. Né? Não tem mimimi não, porque senão você vai para o inferno. Diga-se, não o inferno da forma como aprendemos, né? Mas será lançado no lago de fogo, exterminado para sempre. Essa é a segunda morte. Porque o Eterno ele nos quer para o mundo vindouro. Yosef estava sendo preparado aqui para o porvir, aquilo que viria, né? E por meio de quem o Eterno daria salvação mesmo, material para o seu povo. Né? Ele se torna a segunda pessoa mais importante do Egito. Nós vamos explorar isso na próxima porção. Vejam o que o Eterno faz com alguém que se coloca, que se predispõe a andar nos caminhos do Eterno. Gente, Ele vai nos colocar sobre os altos da terra, vai nos sustentar com a herança de Jacó, é o que Ele falou. E é exatamente o que Ele fez com Yosef. Yosef foi extremamente honrado, né, ao ponto de lá na frente, quando ele se declararam aos irmãos, e aí no papel tipológico de Yeshua, que é maravilhoso também isso aí, e não percam cenas da próxima porção, né, exatamente se revelando aos irmãos como Yosef, porque até então ele era um egípcio,
Zafenat-Paneah, ele era um egípcio ali e nenhum dos irmãos o reconheceu. Por quê? Porque ele estava totalmente fantasiado com roupas egípcias, com roupas estrangeiras, com trajes estrangeiros, exatamente como fizeram com, abre aspas, Jesus, que na verdade é Yeshua. Exatamente igual. Então, queridos, o fruto do Espírito é amor. Amor no sentido de obedecer e querer que o meu próximo obedeça. Amor no sentido de suprir sim a necessidade do próximo, isso não exclui. Mas ensinando-o que se ele voltar para o caminho de Adonai, ele não terá necessidades. Sobretudo as materiais. Por quê? Porque a palavra é muito clara em relação a isso. Agrada-te de Adonai e eu satisfarei os desejos do seu coração. Se vocês me amarem, se vocês me buscarem, vocês vão colher o melhor, vocês vão comer o melhor dessa terra. É tudo não. O melhor desta terra. O melhor dessa terra. Precioso demais. Nós temos todas as instruções nos mostrando o caminho. Então, queridos, esse amor, a alegria, essa alegria aqui, queridos, não é a alegria que o mundo nos dá, nos apresenta. É uma alegria que significa gozo. Ela é de dentro para fora e não de fora para dentro. Ou seja, eu não dependo de circunstâncias externas. Eu estou num constante estado de alegria interna. Por quê? Porque eu tenho o Rua. O Rua me ensina como obedecer. Eu recebi isso para obedecer. Então é um gozo tão grande dentro que isso extravasa de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu não preciso de ficar fazendo nada para alegrar alguém, ou ninguém precisa fazer nada para me alegrar, porque é um estado constante de alegria. Esta é a alegria real do fruto do Espírito. Longanimidade. Longanimidade é esticar a nossa paciência ao máximo possível. Vou dar uma ênfase no máximo possível, não é no máximo impossível. No máximo possível. Benignidade. O que é benignidade? É também um estado constante de fazer o bem. A bondade é um ato. A benignidade é a disposição contínua de ser bondoso, de fazer o bem. Isso é ser benigno. E a bondade vem na sequência. E fidelidade, queridos. A fidelidade, ela faz parte do binômio da emuná. Fidelidade, exatamente o que Yosef manifesta em terra estrangeira. Fidelidade. Confiança no eterno e a fidelidade. Ser fiel ao eterno. E por fim, mansidão e domínio próprio. Mansidão e domínio próprio. Ou seja, contra essas coisas não há lei. Contra estas coisas. A lei, por acaso, proíbe algumas dessas condutas que foram lidas? Óbvio que não. E são frutos do Espírito. E contra isso não tem nada. Não existe uma lei que seja contrária a frutos do próprio Espírito, do próprio Adonai. Então, gente, nós temos que abrir os nossos olhos, para enxergarmos aqui nas nuances das histórias. São maravilhosas histórias e nós nos debruçamos sobre elas muitas vezes. E aí eu sempre me vem aquele alerta de Shaul, não nos deixemos levar por fábulas engenhosamente preparadas, muitas vezes para nos tirar do foco principal. Tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito
Espírito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras nós possamos ter esperança. Então é para isso, para aumentar a nossa confiança no Eterno, a nossa fidelidade no Eterno e a nossa esperança de que, se em nós assim agindo, nós atingiremos o padrão que o próprio Eterno estabeleceu. E por fim, queridos, dentro do padrão de comportamento de José, nós temos evidenciado Romanos capítulo 8, versos, abre Romanos, por favor, voltem um pouquinho, depois de Atos, Romanos 8, 28 a 30. Esse é o propósito, esse é o propósito magno do reino. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Adonai, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aquilo que eu falei, não apenas amam a Adonai, mas que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, o Eterno sempre vai agir em prol daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. A grande pergunta é: eu estou nesse propósito? E qual é esse propósito? Está evidenciado nesses versos lidos. São chamados segundo o seu propósito. Olha aí. Porque os que de antemão conheceu, aqueles que o Eterno conheceu, também os predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Quem é o Filho? Yeshua. A fim de que ele, quem? Yeshua, seja o primogênito, ou seja, o primeiro entre muitos irmãos. Traduzindo, o que o Eterno pretende é uma família de muitos filhos semelhantes ao modelo perfeito que é Yeshua. Que o Eterno tenha misericórdia de nós, que Ele nos abençoe, que nós possamos compreender a fidelidade de José nessa porção, independentemente de por onde ele passou. E aí nós veremos na próxima porção ele dando um testemunho perfeito deste verso. Ele diz assim: não turbe o coração de vocês, não fiquem perturbados com isso. Vocês intentaram mal contra mim, mas o Eterno converteu isso em bênção. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Eterno. Shabbat Shalom a todos.